Dando continuidade aos nossos exercícios do nono ano, vamos para o exercício número 5. Bom, dado um segmento de medida x, obtenha um segmento de medida x, raiz quadrada de 5. Bom, então vamos lá. Vou começar aqui com a reta. Vou vir aqui, fazer um ponto. Vou chamar esse ponto de ponto A. Ponto A. Mesmo porque aqui no enunciado não tem nenhum ponto para a gente poder denominar. Então, eu vou colocar como A, tá? Para que a gente possa fazer o desenho. Bom, vou colocar a ponta seca do meu compasso aqui. Vou abrir o meu compasso até lá. Vou descer essa abertura desse compasso aqui para o ponto A. E vou fazer mais um ponto de interseção. Consecutivamente, vou chamar esse ponto de ponto B, porque quem vem depois do A é o B. Então, aqui vale X. Agora, eu vou fazer como eu estou fazendo em todos os exercícios. Ponta seca no A. Vou abrir o meu compasso um tamanho qualquer e vou fazer aqui a construção de uma semi-reta perpendicular. Lembrando que todo triângulo retângulo que a gente constrói, primeiro é o triângulo retângulo isósceles, tá? Por que a gente está construindo triângulo? Porque nós estamos trabalhando Pitágoras. Pitágoras é em cima do triângulo. Já expliquei para vocês toda a função de como, por que existe o Pitágoras, né? A fórmula de Pitágoras, como que foi achada essa fórmula, né? Então, tá? Então, vou fazer aqui um traço deste lado, vou rodar o meu compasso e vou fazer outro traço do mesmo tamanho do outro lado. Vou colocar a ponta seca aqui no primeiro traço que eu fiz, que esse aí é o A1. Vou abrir o meu compasso até o segundo traço que eu acabei de fazer. Vou levar meu compasso ali para cima e vou fazer um traço. Ponta seca aqui. Vou fazer um outro traço. Bom, então eu tenho aqui o A1, o A2 e o A3. Bom, e vou construir a semi-reta perpendicular, porque é um triângulo retângulo, ok? Agora, novamente, eu vou abrir o meu compasso no tamanho do segmento X. E vou colocar a ponta seca no A e vou fazer um traço lá em cima, formando lá mais um ponto de interseção, que no caso, consecutivamente, chamaremos de C. Formando aqui mais um ponto de interseção.
Como é um triângulo retângulo, então eu vou construir uma semi-reta saindo do B, passando pelo C. Fazer maior, porque eu vou precisar construir outros triângulos aí. Bom, agora, tá? Eu tenho que pensar o seguinte. Eu tenho que achar o valor desses, né, segmentos. Bom, matematicamente, aqui é o x, aqui é o x, e aqui eu tenho que fazer a Pitágoras. Bom, então vamos lá. Então, o que que eu fiz? Ó, no lugar do cateto, coloquei x. No lugar do outro cateto, eu coloquei x. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Raiz quadrada de a ao quadrado igual a raiz quadrada de 2x ao quadrado. Quadrado com quadrado sobra a. Raiz quadrada de 2 vezes x ao quadrado é a raiz quadrada de x ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Quadrado com quadrado sobra x e raiz quadrada de 2 é uma dízima periódica, tá? Então, não vou colocar o valor da raiz quadrada de 2. Então, a resposta é essa, né? Essa é a resposta, ok? Vou levar essa resposta para o exercício. Então, aqui vale isso aqui, ok? Bom. Então, eu preciso achar o segmento que tenha esta medida, tá? Esta medida, certo? Então, eu tenho que achar o segmento que tem essa medida. Então, matematicamente, eu vou ter que construir aí mais 3 triângulos. Então, vamos lá. Novamente, vou colocar a ponta seca do meu compasso no C. Vou abrir o meu compasso um tamanho qualquer. Aqui eu faço um traço. Rodo o meu compasso, faço outro traço. Bom, ponta seca nesse traço que eu acabei de fazer. Vou abrir o meu compasso até o outro traço. Vou rodar meu compasso mais ou menos na frente do C, ó, e vou fazer um traço. Ponta seca no traço que eu acabei de fazer. E vou fazer outro traço, formando ali C1, C2, C3. Onde vai sair do 6 uma outra reta perpendicular. Novamente vou abrir o meu compasso no tamanho de X. Vou colocar a ponta seca no C. E vou fazer mais um traço, formando lá o ponto D.
Gente, eu esqueci de fazer todos esses pontos aqui. Já vou aproveitar e vou fazer todos. Então, aqui vale X. Ok? Logo, vou construir do D, do B para o C, uma outra semirreta maior. E se você for jogar isso aqui em Pitágoras, tá? Jogar isso aqui em Pitágoras, vamos lá, para eu saber o valor desse segmento. Então, vamos lá. Aqui é x vezes raiz quadrada de 2. Tá? Ok? Então, aqui vai ser mais x raiz quadrada de 2 e quadrado com quadrado, ó, quadrado com quadrado que multiplica 2. A raiz vai embora. Logo, eu tenho 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Apesar de ele estar ao contrário, né, ó, ele teria que ficar aqui, ó. 2x ao quadrado. Ok? Quando eu multiplico esse por esse, dá esse. Aí, eu vou ter, ó, x ao quadrado mais 2x ao quadrado, 3x ao quadrado. Raiz quadrada de... quadrado da raiz quadrada com o quadrado da letra, sobra o A, né? 3 que multiplica x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3, então, aqui é 3. Então, aqui, quadrado da raiz com o quadrado da letra, sobra o x. Raiz quadrada de 3 também é uma dízima perigódica, então nós temos aqui como resposta, né, x raiz quadrada de 3. E aí, vou jogar esse valor aqui. Então, aqui vale ok? X que multiplica raiz de 3. Bom, ok? Passamos agora para fazer o outro quadrado. Matematicamente, se esse segmento é x raiz quadrada de 2, esse é x raiz quadrada de 3, o próximo que eu vou achar é x raiz quadrada de 4. E aí o próximo que vai ser x raiz quadrada de 5. Então, temos que fazer mais 2 triângulos. Então, vamos lá. Ponta seca no D. Vou abrir o meu compasso um tamanho qualquer. Vou fazer um traço. Vou rodar o meu compasso e vou fazer outro. Vou colocar a ponta seca no traço que eu acabei de fazer. Vou abrir o meu compasso até o outro traço. E vou fazer... Peço perdão por eu estar fazendo em cima do desenho, né? Mas não tem como eu tirar, apesar que dá. Pera lá. Vou subir ele um pouquinho mais para cima.
Deixa eu descer aqui. Mas você sabe que não tem problema nenhum desenhar em cima, tá? Bom, então vou fazer aqui um arco. Ó, lembre-se que tem que ficar na frente do D. Pôr a ponta seca aqui no D. No outro traço. E vou fazer... Bom, acho que eu vou ter que voltar aqui. Não. E vou ter que aumentar um pouquinho esse arco aqui. E aqui. Vou fazer outro arco. Ok? Aí eu tenho D1. D2. E D3. Novamente, vou construir outra semi-reta para frente, saindo do D, passando pelo D3. E vou abrir o meu compasso no tamanho de X. Ponta seca no D. E vou fazer um traço, formando lá o ponto E. E aqui eu vou construir o segmento BE. Então, matematicamente, como eu já falei para vocês, aqui é X. E aqui, com certeza, é X raiz de 4. Então, vamos lá, vou só colocar aqui. Se você fizer a conta, você vai chegar nisso. Ok? E agora falta desenhar o último desenho, que é o X raiz de 5, que é o que ele quer. Então, novamente, vou colocar aqui meu compasso no ponto E. Vou fazer aqui um traço. Vou rodar o meu compasso para o outro lado e vou fazer outro traço. Vou colocar a ponta seca aqui no traço que eu acabei de fazer. Vou abrir o meu compasso até lá
Vou rodar o meu compasso e vou fazer um arco. Lembrando que esse aqui vai ser uma semi-reta para cá, ó. Deixa eu fazer um arco um pouquinho maior. Vou pôr a ponta seca lá. E vou fazer quase não saiu o arco, mas tudo bem. Vamos colocar ali E1, E2 e E3. Ok? Bom, vou construir aqui a semi-reta, né? Vou fazer aqui os pontos. E esse é o último desenho que nós vamos construir utilizando a medida X. Ponta seca no ponto E. Vou fazer aqui um traço, formando ali o ponto F. E por último, eu posso fazer um segmento não muito grande, pode ser um segmento menor. Ok? Logo, né, eu tenho que aqui é x que multiplica raiz quadrada de 2, aqui é x que multiplica raiz quadrada de 3, aqui é x que multiplica raiz quadrada de 4, e aqui o último é a nossa resposta do nosso exercício, x que multiplica raiz quadrada de 5. Ok? Então, no próximo exercício, a gente passa a fazer o número 6, tá certo? Terminando aqui o exercício número 5, tá bom? Então, achamos a medida final. Então, a medida final é do F até o B, ok? Tchau, tchau, turma. Fica com Deus e até a próxima aula.